Oi, professora Elisângela de volta com o Segunda do Enem, né? Projetinho em que a gente vem aqui, olha a questão do Enem, discute, né? E responde, focando aí como a melhor estratégia para responder a questão, para você responder o máximo de questão e tirar uma boa nota. Vamos conhecer? Nós vamos tratar da questão 11. A questão 11, ela traz um texto do Graça Aranha. Graça Aranha, que foi um escritor, um grande escritor lá do século XX, iniciozinho do século XX. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras, foi um dos fundadores, e ele também participou da Semana de Arte Moderna, mas ele ficou ali meio apagadinho, né? Ele foi meio que apagado pelos outros. O seu grande romance foi esse, Canaã, certo? E nós vamos conhecer um trechinho. Antes, vocês sabem, primeira estratégia é o quê? Ler o enunciado antes de ler o texto, porque aí a gente já vai lendo o texto com o foco do que a questão está pedindo, né? Lembre-se que vocês têm muitas questões no Enem para resolver. Vamos ver o que a questão pede. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Então, nós vamos ler o texto pensando em como o narrador mobiliza esses recursos de linguagem para demonstrar uma expressividade. E essa expressividade, ela está centrada em quê? Né? Na percepção do quê, certo? Vamos ler o texto agora. O texto diz assim, ó. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras no céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouro com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Então, observando esse trecho aqui, como é que o narrador, que está aqui contando essa história, mobiliza esses recursos de linguagem? Como é que, né, que gera aqui uma expressividade? A gente percebe que ele faz muito uso de recursos linguísticos. Por exemplo, quando ele diz, na várzea ao clarão indeciso do crepúsculo, né? Clarão indeciso, como se o crepúsculo ou esse clarão tivesse esse poder de decisão, né? Como se ele tivesse algum sentimento, alguma percepção. As montanhas subindo ameaçadoras da terra. Ele faz uso aqui de figuras de linguagem, né? Para demonstrar o que ele está vendo, para descrever o que ele está vendo. Os caminhos espreguiçando-se, né? Fazendo aqui uma personificação, tendo ações de seres animados. Sobre os campos animavam-se quais serpentes infinitas. Então, os caminhos animavam-se, né? Ele faz esse jogo de palavras aqui, tá bom? A gente pode perceber como coisas da natureza, né? Como o mundo da natureza se confunde aqui com o mundo animado e ele faz esse joguinho de palavras. Vamos ver a questão, né? No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem, já citei alguns, né? Ele faz figuras de linguagem aqui como metáforas, personificação. Esses recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. A gente consegue perceber aqui
que a natureza ela está oprimindo a personagem, está opressiva, na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Então, ele começa a pensar aqui na natureza a partir da imaginação da personagem. Como é que a personagem enxergava essa natureza? Com uma imaginação perturbada, certo? Ela estava ali tendo alguns delírios e ela sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Como é que isso é demonstrado a partir de então? Nessa relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação, na confluência, né, na convergência, no encontro, na junção dos dois, na confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem, e aí na junção desses dois mundos, do estado emocional da personagem, que estava numa imaginação perturbadora, né, e como ela via a paisagem, como ela via a natureza que estava à frente dela, certo? Na prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana, na depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente, ou da instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. A gente tinha aqui uma instabilidade psicológica, né? Mas a realidade que ela vivia era uma realidade hostil. Aqui pelo texto a gente não pode dizer muita coisa, né? Ele diz, que na sua imaginação ela sentia a natureza agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras, né? No céu, as nuvens rolavam para o abismo do horizonte, na várzea, o clarão indeciso, os seres tomavam ares de monstros. Nessa imaginação perturbada dela, o mundo do que ela pensava entrava em contato, em junção com o mundo que ela estava vendo, que era a natureza. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores choravam ao vento, né? Os aflitivos pássaros noturnos gemiam algouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Então, o que a gente pode perceber com essa junção de recursos de linguagem que o narrador trouxe? Que há uma confluência entre o estado de espírito dela, o estado psicológico dela, né? Esse desespero, essa angústia desesperada que ela vivia, com a configuração da paisagem. É uma confluência, né? É uma junção, é o estar junto. A imaginação perturbada dela, o estado emocional dela, né, se juntava, se aliava ali à configuração da paisagem, da natureza, e ele criava aqueles seres, certo? Então, esses recursos linguísticos, eles são expressivamente mostrados a partir da junção, da confluência, né, da convergência aí, do estado emocional, psicológico, com a natureza que a personagem vê. Tá bom? Então, aqui é questão B, certo? Questãozinha aqui que mobiliza um pouco de compreensão leitora, né? Mobiliza um pouco de interpretação de texto, certo? De ler atentamente o texto. Então, você provavelmente levaria um pouco mais de tempo para resolver essa questão. Fiquem atentos, resolvam questões como essas e bora estudar, que o Enem tá aí, tá bom? Conte com a gente sempre que quiser. Tô aqui para ajudar vocês. Beijos e até a próxima.